Gostaria de começar lendo um trecho do último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, de 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, está falando da cidade celestial, a descrição da que a Bíblia chama de Jerusalém celestial. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Essa cena final da Bíblia é fantástica. Ela nos remete, ela nos faz voar para o céu, para aquele momento de glória, quando o que a gente chama em teologia o estado eterno for inaugurado. E lá nessa cena que é descrita do livro do Apocalipse, especialmente nesses últimos capítulos, existe essa árvore. A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Que imagem! Talvez você se lembre que a árvore da vida aparece em outros lugares da Bíblia, especialmente no início, na criação, no jardim do Éden. Vocês se lembram? Deus plantou no meio do jardim duas árvores, uma chamada árvore da vida e uma outra árvore que é ligada à nossa história de uma maneira muito negativa, e eu não vou falar sobre ela agora. Mas a árvore da vida já existia, já ela tinha sido plantada no início, antes do pecado, antes da queda, no jardim do Éden. E ela aparece novamente, não mais num jardim, na cidade celestial, na praça central da cidade. E sobre ela se diz que os seus frutos são contínuos, todo mês ela dá fruto. É sempre estação frutífera na eternidade. E diz que as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Uma metáfora impressionante. Bom, nós estamos iniciando a celebração do Natal. Provavelmente as suas listas já começaram a ser feitas. Você já está pensando naquelas comidas gostosas ou naqueles elementos que não devem faltar na mesa da sua casa, ou se você vai na casa de uma outra pessoa, alguém possivelmente já começou a pensar e, quem sabe, já distribuir tarefas, a lista dos presentes e aquele cálculo, o que vai dar para fazer esse ano, porque está difícil, não é? Isso tudo está acontecendo. Aonde a gente vai, as decorações de Natal começam a aparecer, geralmente nos shoppings, a gente já vê tudo isso. E o que aparece hoje? Vamos passar aí. A árvore de Natal, o boneco de neve, que para nós é simplesmente uma imagem. E o que eu tenho notado nos shoppings em geral é que eu não tenho visto presépio, eu não tenho visto nenhuma imagem da manjedoura de Cristo na cena da natividade. Isso não aparece. Aparecem ursos, aparecem cachorrinhos, aparecem decoração de presentes em toda parte. E é por isso que eu acho que esse mês a gente precisa pensar um pouco de uma forma inversa, invertida. E eu queria propor que a gente fizesse uma desconstrução do Natal. Porque essa imagem, essa cultura do Natal que permeia a nossa vida, a nossa cidade, o mundo, ela, de fato, ela tem sido um fator de, eu creio, nos afastar do verdadeiro significado do Natal. E eu gostaria de propor esse mês que a gente fizesse isso a partir desse dia, de hoje. E eu queria começar pela árvore. A famosa árvore de Natal. Quem é que já armou a árvore de Natal em casa? Levanta a mão. Muita gente. Né? Quem é que tem uma árvore de Natal
no lobby da entrada do prédio onde você mora? Quem que tem uma árvore de Natal no escritório, na empresa onde você trabalha? Menos, hein? A empresa está segurando, esse ano está difícil. Árvore de Natal. Você sabe que quando o Evangelho começou logo no início, a ser pregado, no começo da nossa era, da era cristã, foi uma mensagem assim singular. Não havia nada daquele tipo sendo anunciado acerca de Deus. Talvez a tradição mais próxima era a tradição judaica, que era monoteísta, anunciava que existia apenas um só Deus, e o Deus que tinha se revelado na história através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, etc. e tal, e chegado até aqueles dias. Mas era uma religião que, na prática, ela não expandiu, ela não alcançou o mundo. O mundo do Império Romano sabia que existia um povo pequeno lá na Palestina, chamado povo judeu, que tinha hábitos e uma religião muito diferente das demais. Havia milhares de divindades, em toda parte, templos, e todo tipo de sacrifício de animais, até humanos, naquela época. E quando o Evangelho penetrou a cultura, todo esse simbolismo que a gente chama pagão, ou seja, não cristão, como a gente vê hoje, já existia. Já havia celebrações, havia festivais, festas religiosas, aos montões. Então chega a pregação do Evangelho, e isso causa então uma controvérsia, um conflito de ideias. Uma contracultura começa a operar no meio da cultura vigente. A cultura do povo que começa a seguir Jesus Cristo. E começa a viver de uma forma diferente. De repente, eles não estão mais cultuando, adorando aqueles ídolos. Eles não estão indo mais àqueles templos. Eles não têm mais em casa aqueles simbolismos idólatras. Eles vivem uma religião simples. Eles falam com Deus diretamente como Pai. Eles são diferentes. Isso choca. Isso confronta a cultura. Por exemplo, os primeiros cristãos também ficaram assim pensando, o que a gente faz com certos hábitos que a gente tinha? Como, por exemplo, comer carne que era vendida no açougue, e eles sabiam que aquela carne que ia para o açougue municipal vinha dos templos, dos animais que eram sacrificados aos deuses, a esses ídolos, e essa carne então era trazida e vendida. E os cristãos estavam perguntando, será que é válido a gente comer essa carne? Ela foi sacrificada a ídolos. Mas nós não acreditamos mais nisso. Nós adoramos a Deus que se revelou na pessoa de Jesus. Então essas perguntas começaram a surgir. E quando você lê o Novo Testamento, há respostas para isso. E a gente vê desde o ensino do Novo Testamento que quando o Evangelho chega na cultura, ele começa a invadir hábitos e símbolos e costumes, e duas coisas podem acontecer. Ou esses símbolos, esses hábitos são veementemente rejeitados, cortados da vida, cortados dos hábitos normais do dia a dia, ou alguns desses símbolos, alguns desses hábitos, alguns desses elementos, até mesmo de culto, passam a ter um conteúdo novo. 2 exemplos, e isso bem mais tarde. Aquele hino, Castelo Forte é Nosso Deus, que a gente canta, que hoje quase não se conta, né? Só no dia da reforma, coisa assim, ou nas igrejas que mantêm uma liturgia mais histórica e tradicional. Na realidade, a melodia desse hino era uma cantiga popular que era cantado nos bares da Alemanha da época. E Martinho Lutero pegou uma canção que já era conhecida, uma melodia, e colocou nela uma letra sólida, bíblica. Então essas coisas começam a acontecer. Quando eu estava crescendo, na minha tradição religiosa, violão, bateria na igreja era pecado. Não se tinha banda dentro da igreja, como a gente tem hoje, imagina.
Então esses costumes, esses hábitos, eles vão sendo invadidos, e violão, durante muito tempo, era um instrumento da boemia. Da boemia. Então a gente começa a ver, quando a gente chega num momento como Natal, com tantos simbolismos, com tantos elementos visuais, com tanta decoração, no meio disso tudo a gente tem que perguntar, mas qual é o verdadeiro significado disso? E aí o Evangelho precisa falar para a cultura e nos ajudar a ver como nós vamos nos posicionar diante disso. No segundo século, um teólogo chamado Tertuliano escreveu o seguinte: aqueles para os quais o fogo do inferno é iminente, que pendurem em suas portas grinaldas condenadas a queimar. A eles cabe bem o testemunho das trevas e o presságio do seu castigo. E ele se refere agora aos cristãos. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a sempre viva. Para quem sabe inglês, evergreen, ou sempre verde. Isto é, os pinheiros, que estão verdes o ano todo. Ele está fazendo uma menção aqui clara a hábitos que eram encontrados entre os não seguidores de Jesus Cristo. Como, por exemplo, de pendurar grinaldas ou folhas ou ramos de louro nas portas das casas em determinada época do ano, normalmente no início, no solstício de inverno, que no hemisfério norte, isso acontece especialmente no hemisfério norte, nessa época, a entrada do inverno tinha um significado místico. Então eles penduravam essas grinaldas para celebrar ou adorar o imperador, no caso o imperador romano, nessa época. As árvores tinham um significado místico, e Tertuliano então escreve dizendo: vocês são a luz do mundo, vocês são a sempre viva. Vocês que renunciaram aos templos, não façam da porta de sua casa um templo. Eu não sei o que Tertuliano falaria se ele fosse recebido nas nossas casas, porque ele vai chegar na porta, sai do elevador, abre a porta, o que está pendurado na porta do lado de fora? Uma grinalda. Guirlanda, perdão. Grinalda é de noiva. Muito obrigado. Vocês estão acordados. Como é que é mesmo? Vamos repetir para a gente não esquecer. Interessante isso, né? Agora, quando a gente chega no quarto século, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 25 de dezembro, quando a gente chega no quarto século e na época de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, olha o que ele diz. Nós santificamos este dia, e ele está se referindo ao 25 de dezembro, nós vamos voltar a isso já. Não como os pagãos por causa do nascimento do sol, o solstício de inverno. O sol era adorado. O sol era adorado representado pelo deus Mitra dos iranianos, ou Pérsia. O sol era adorado como o sol, como aquele que ainda era invencível, o sol invictus dos romanos. A própria Saturnália, uma outra festa dos romanos. Tudo acontecia nessa época, no início, no meio do inverno, no solstício de inverno. E Agostinho então diz: nós não santificamos este dia como os pagãos por causa do nascimento do sol, mas por causa daquele que fez o sol. E você já começa a perceber aí como o Evangelho começa a dar um conteúdo novo, e os próprios teólogos, 2 séculos entre um e outro, começam a pensar de uma forma diferente e ensinar de uma forma diferente. Aliás, Paulo fez isso. Se você vai lá no Novo Testamento, ele diz: olha, o ídolo não é nada. O ídolo não significa nada. São demônios por trás dos ídolos. Mas vocês que são salvos, vocês não têm essa preocupação de perguntar: essa carne veio daquele templo ou daquele outro? Pega, compra e come, dá graças a Deus, porque todo alimento foi feito por Deus e com ação de graça fica santificado. Agora, ele acrescenta: mas se a sua consciência ainda está doendo, e se aquilo significa algo ruim para você, não faça. É pessoal. Mas Paulo diz: você que se sente livre para dar graças e comer a carne, coma. Você que se sente travado e aquilo tem um significado estranho à sua fé, não coma.
É pessoal. O problema, e era isso que ele estava lidando na época, é que quem tem essa suposta liberdade, eu coloco entre aspas, porque a gente usa isso de uma maneira ruim muitas vezes, a gente tem uma atitude muito ruim em relação àqueles que têm as suas travas, que têm as suas dificuldades, que têm mais nãos do que sims para nós. Então a gente fala, esse aí precisa crescer. Esse aí ainda é muito fraco na fé. Ele ainda está muito preso a essas conotações. Mas a gente não. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Cristo me libertou. Os dois extremos, esse precisa crescer, esse precisa entender que realmente, com a ação de graças, tudo é lícito para todos, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixo escravizar por nada que eu tenho liberdade de usar. Esse é o princípio do Novo Testamento. Então, eu preciso crescer. E aquele que se julga livre, maduro, que pode fazer o que quiser com ação de graças, tem que lembrar que eles não estão sozinhos no mundo. Que existe toda uma gama de pessoas que vão se relacionar com esses símbolos, com essas decorações, e vão trazer isso para a sua vida familiar e pessoal, para a sua fé, de uma forma diferente. Foi mesmo no dia 25 que Jesus nasceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não há evidência histórica de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Essa não é uma data impossível, embora seja improvável. Provavelmente uma data mais provável, uma data da primavera, mas não da primavera do hemisfério sul, na primavera do hemisfério norte. Mas de onde vem essa data? Essa data de 25 de dezembro, como nascimento de Jesus, já estava sendo comemorada como tal lá pelos anos 200 e pouco. Já tem notícia disso. Mas a primeira celebração oficial do dia 25 de dezembro ocorreu no ano 336, depois que o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo. A razão principal, talvez, no início, para essa data ter sido abraçada, para celebrar o nascimento de Jesus, era simplesmente por causa do significado metafórico do solstício de inverno, ou seja, a chegada do Messias também coincidindo com aquela ideia da vida que se renova, do sol que começa novamente uma trajetória. Então, foi usado isso como um momento da cultura que seria adequado também para falar que Jesus veio ao mundo naquele momento, para trazer luz, para trazer vida nova e assim por diante. Também é interessante pensar que é possível que o 25 de dezembro tenha sido adotado como uma data rival, porque essa mesma época, ou essa mesma data, era a data que celebrava outros ritos e outros mitos pagãos. Eu mencionei alguns deles. Agora, essa questão continuou, e durante toda a história a gente vê que há essa controvérsia de pessoas que questionam a datas, uso, árvore, etc. e tal. Interessante notar que quando a gente chega na Idade Média, missionários estavam pregando para tribos eslavas e germânicas, especialmente no norte da Europa, tiveram uma abordagem mais compreensiva, mais leniente em relação a práticas culturais. Como, por exemplo, as árvores verdes, que eram usadas com outro propósito na época. Esses missionários acreditavam que a encarnação de Jesus proclamava que o senhorio de Jesus é sobre todos os símbolos e elementos naturais. Tudo aquilo que tinha sido usado antes para culto pagão, idólatra, tinha que ser resgatado e tinha que ser oferecido a Deus. Não apenas indivíduos humanos precisavam ser salvos ou resgatados ou redimidos, mas culturas inteiras, símbolos e tradições poderiam também ser convertidos. Isso é uma compreensão bem posterior, Idade Média. Mesmo isso não significa que
o culto a deuses pagãos era tolerado pelos cristãos. Eles tinham uma posição muito clara em relação ainda sobre isso. Por exemplo, há uma lenda, não sei, uma história contada a respeito de Bonifácio, no 8º século. Ele foi um missionário, e depois de cortar, ele cortou um carvalho, que era uma árvore sagrada, dedicada ao deus Thor, né? Que inclusive virou desenho e filme. E o Thor era um deus que exigia sacrifício humano. Depois de ele cortar um carvalho, jogar esse carvalho no chão, ele usou isso como uma maneira de ilustrar a sua pregação, ele apontou para um pinheiro, para uma árvore de Natal, e dizendo: esta árvore é verdadeiramente o símbolo do amor e da misericórdia de Deus. Muito interessante. Como essas coisas vão mudando. E às vezes a gente percebe que em cada cultura, o missionário que chega para pregar o evangelho num determinado local, ele vai lidar com essas coisas. Porque ele vai encontrar elementos culturais que têm conotação idólatra, e ele vai ter que pensar: como é que eu posso pregar a mensagem da salvação, da libertação em Jesus Cristo, de uma maneira que não apenas alcance indivíduos, mas vai ter um impacto na sociedade, na cultura, nos hábitos, nos símbolos, nas festas. Caminhando um pouquinho mais, a gente chega lá pelo século 18, 19. E aqui está a original do Pinheirinho de Natal, com cifra, inclusive, com a partitura. E para quem aqui tem ascendência alemã, talvez seja até capaz de entoar isso comigo. Não vou arriscar. Ou vou. O Tannenbaum, quem sabe? O Tannenbaum. Olha só, temos alguns descendentes de alemão aí. Agora é interessante porque a gente já encontra isso bem adiante, né? Já no fim do século XVIII, século XIX. E a letra, na realidade, está falando sobre a árvore de Natal, né? É um dos tipos de pinho, né? De sempre viva que existe no norte, é o Tannen. E olha só o que a letra diz. Isso passado alguns séculos, né? Você me agrada muito, eu gosto muito de você. As suas folhas, né? São fiéis. A primeira estrofe, suas folhas são leais. Por quê? Porque você fica verde tanto no verão quanto no inverno. Até quando neva você fica verde. As suas folhas são leais ou fiéis, ou seja, elas ficam iguais, elas não mudam. Segunda estrofe, para frente. O Tannenbaum, a árvore de novo, você pode muito me agradar, né? Quantas vezes no Natal uma de suas árvores me deu alegria, né? Me trouxe alegria. Você me agrada muito, você me encanta. Terceira estrofe. O Tannenbaum, você também, a sua roupagem, né? O seu vestido, me ensina alguma coisa. Ensina da esperança e a resistência dessa árvore, porque tanto no inverno quanto no verão ela fica verde, me dá coragem e força a todo tempo, em qualquer situação. Eu olho para a árvore, essa árvore que sempre fica verde, eu me inspiro nela, eu tenho então força e coragem, né? A sua vestimenta, a sua roupagem tem algo para me ensinar. Beleza, né? Bacana. Que legal, né? Mas você percebe que a tradição do Natal, ao longo dos séculos, ela foi introduzindo uma série de coisas que até são bonitas. Que música linda. Toda vez que eu chego no Natal, eu escuto essa canção, me sinto tão bem. Por quê? É uma memória. É uma memória, provavelmente, de dias gostosos, de festa, de tempo em família, quando você era criança, daquela mesa farta, dos presentes que você ganhou. Então você tem essa memória. E você pode viver o Natal inteiro com essa memória. É tão lindo. Eu ganhei presente, eu dei presente, e o Natal vem, e o Natal vai, e Jesus Cristo ficou fora dele. Essa é a questão. E se tem alguém nesta geração e em todas as gerações que precisa celebrar o que deveria celebrar o Natal com o conteúdo correto, somos nós.
são aqueles que se dizem seguidores daquele que nasceu na manjedoura. John Piper falou que existem 3 tipos de decoração natalina. 3 tipos. As que exaltam Cristo explicitamente. As neutras, que pelo contexto podem ou não conter um simbolismo cristão. Em terceiro lugar, as que desviam a atenção de Cristo e dão ao Natal um significado aceito pela sociedade. Ursinho, cachorrinho, pacotinho, bola colorida. Todo mundo aceita isso. Lindo. Mas você não encontra um presépio, você quase não encontra uma cena da natividade em nenhum shopping. As músicas, muitas vezes cantadas, ou que se tocam, são músicas cheias de palavras assim de incentivo, mas um incentivo que não brota de Cristo. São pensamentos bonitos, humanos, positivos, mas que não têm na fonte deles a pessoa de Jesus, que é o personagem central do Natal. John Piper, inclusive, vai além. Ele diz que dessas 3, 1, 2, 3, e ele diz em terceiro, nessa última categoria, aquelas que desviam a atenção de Cristo e dão ao Natal o significado aceito pela sociedade, diz o pior desses simbolismos, o pior desses elementos, adivinha qual é? Na opinião de John Piper? O Papai Noel. O velhinho gordo bonachão, com aquela barba branca, sempre bonzinho, dando balinha, pegando criança no colo. Um dos maiores, na realidade, desvios da figura de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Foi para isso que ele veio, ele nasceu porque o mundo precisa de salvação. E aquela figura boazinha, né? Alegre, para tirar fotografia. Eu não estou dizendo que a gente deve abolir o Papai Noel, ou a gente deve dizer para a criança, não olha o Papai Noel, não senta no Papai Noel, não pede nada. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se o Papai Noel toma tamanho espaço na nossa celebração de Natal, começando em casa, que Cristo fica lá num cantinho, esquecido, talvez num presépio, numa decoraçãozinha, num canto, e nada se fala sobre ele, mas se fala sobre comida, sobre mesa, sobre presente, e fica nisso, alguma coisa está errada? Alguma coisa está errada. Quando nós estávamos vivendo lá no hemisfério norte, nós criamos os nossos filhos na Europa. Eu estava trabalhando naquela região como missionário, no leste europeu, e nós aprendemos um costume que era praticado pelos cristãos, que é a coroa, não é grinalda, é guirlanda. Está vendo, gente? Está vendo? Entrou aqui, quando entra, depois é difícil sair. Pergunta para a Cláudia. Quando entra aqui é difícil de sair. Ela tenta. Guirlanda. Mas a gente fazia o seguinte, pode ser com 4 ou 5 velas. Alguém já fez isso em casa? Essa experiência? Olha aí, ó. Descendente de alemão. A sua filha está na escola alemã. Mais alguém já fez isso? Escola alemã, lá em algum lugar, vi umas mãos aí, também a mesma coisa. E cada uma dessas velas é acesa no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto domingo, pode ser 5, dependendo de como é que os domingos vão acontecer, e no dia 25 se acende a última vela, que representa Jesus Cristo. No nosso caso, o dia 25 vai ser domingo. Então, provavelmente, a gente tem que fazer, se fosse fazer isso, seriam 4 velas. E a história do Advento é contada lendo a passagem bíblica, o nascimento, a anunciação, quando os anjos vêm, o anjo vem anunciar José. E cada domingo, então, você acende uma vela, e com as crianças a gente, então, contava a história bíblica acendendo uma dessas velas. Naturalmente, ela não ia ficar acesa, né? Ela queimava e aí era a vez da próxima vela.
Mas era uma oportunidade lúdica, né? Que levantando alguns elementos que a criança fica ouvindo, e ela presta atenção, para aprender algo que tenha significado. Essa é uma das coisas que não dá para a gente fazer. Outra coisa é o calendário do Advento, entre outros. O calendário de Advento, inclusive, acabou, só tem um exemplar lá atrás. Eu perguntei para a Cíntia, falei que eu ia falar aqui hoje. O calendário de Advento é do dia 1 até o dia 25, você tem, às vezes é na parede, você abre um papelzinho, assim, uma janelinha. No caso aí são casinhas, né? É isso, Cíntia? Caixinhas. Você vai abrindo a caixinha, em cada uma delas tem uma passagem bíblica com instruções, inclusive de atividades, de algo que você pode fazer com os seus filhos, do dia 1 até o dia 25. Hoje já é dia 4. E ela não fez mais calendários. Mas ela disse que pode fazer mais por encomenda. Então, vai ter que correr, né? Quem sabe você faz 2 dias em um para recuperar. E aí você combina com a Cíntia quando que vai ficar pronto e como você pode pegar. Mas esses calendários do Advento estão disponíveis. Tem uns que tem chocolate dentro. Mas o chocolate não fala nada sobre a história bíblica. Quem sabe você pode comprar o do chocolate, pendurar na parede, e você então escolhe passagens da Bíblia, e no dia, um dia cada vez, com o filho, de manhã, quando voltarem da escola, à tarde ou à noite, na hora que tiver a família junto, abre a janelinha, come o chocolate, mas leia uma passagem bíblica. São maneiras de você colocar um conteúdo precioso, verdadeiro, na celebração do Natal. Quais são os verdadeiros temas do Natal? Eu nomeei aqui 5, que são tremendos para você conversar em casa, entre vocês, sobre os temas, esses temas. Primeiro, a história da redenção, que começa lá no jardim. Aqui são textos, mas você pode mudar. Com a promessa que Deus faz, na hora da queda, do pecado entrar no mundo, Ele diz, eu vou mandar um descendente da mulher, Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Começa ali, e você vê a história, a saga, todas as tentativas de impedir que essa promessa se cumprisse. Essa é a história do Antigo Testamento, até que, inclusive, a última tentativa foi quando Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Lembra que aconteceu? A região de Belém, da Judéia. A última tentativa de acabar com o Natal de Jesus foi tentar matá-lo quando ele ainda era bebê. Por isso que José e Maria, um anjo os avisou e eles fugiram para o Egito e ficaram lá até que o menino cresceu. E eles voltaram não para Belém, mas para Nazaré. Essas histórias de como a história da redenção foi sendo construída, passando pelos profetas. E cada uma dessas profecias que são cumpridas, está no número 4. Eu tenho listas, se você colocar no Google, profecias messiânicas, ou quiser em inglês, Messianic Prophecies, vai lá, eu tenho uma lista de 44 profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus Cristo. O lugar onde ele ia nascer, que ele ia nascer de uma virgem, tudo isso tem a ver com Natal. E é uma hora incrível de você ensinar para os filhos, abrir a Bíblia, mostrar para eles que aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. E cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, as promessas que Ele fez e são em relação ao futuro, Ele também vai cumprir. Porque Deus é um Deus que cumpre as promessas. A humildade de Jesus, o fato dele ter nascido numa família simples, não tinha lugar para ele numa hospedaria. Ele foi colocado, ele nasceu numa estrebaria, num lugar onde os animais eram recolhidos à noite, durante a noite. O seu berço foi um coxo, foi aquele lugar onde põe palha, feno e bolotas para os animais comerem. Ali estava Jesus deitado no meio, em cima daquela palha, envolto em panos. Humildade de Jesus, a vida de Jesus, ele não veio nascer num palácio como um rei, ele era rei, é o rei dos reis. Ele veio e viveu uma vida simples, ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça.
a humildade de Jesus. Que tema incrível para você abordar no Natal. Deus trabalha na fraqueza, escolhe um carpinteiro, José, e uma moça simples do interior, uma cidade que não significava nada lá em Nazaré. É com ela que ele vai falar. É uma moça que ele escolhe, uma jovem, para dar a ela esse tremendo privilégio de carregar no ventre e dar à luz o Filho de Deus. Deus trabalha na fraqueza, na simplicidade. E, finalmente, os nomes de Cristo. Isaías 9,6 é uma passagem famosa. E o seu nome será maravilhoso. Vamos falar, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pega esse texto, conversa com seus filhos, fala em casa. Qual o significado deste que veio? Os verdadeiros temas de Natal. Nós não podemos deixar este significado do Natal se perder, ficar debaixo do entulho comercial do Natal dos nossos dias. Nós precisamos resgatar esse significado. E começa em casa, começa com você, começa com a sua família, começa com a sua vida. Voltando para o texto, e nós vamos terminar. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante, como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. A árvore acompanha a história da humanidade. Ela estava no jardim antes do pecado. Mas havia uma outra árvore também no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que nós vimos, inclusive, na série anterior, a necessidade do não. O não foi instituído por Deus e colocado antes do pecado. Há limites. Essa árvore estava lá para dizer que Deus é Deus e pessoa é pessoa. Cada um no seu lugar. E quem deve ser adorado e exaltado não é gente, é Deus. Ele é que deve ser cultuado e não pessoas. Isso estava lá. Mas a árvore, ela serviu como uma facilitadora do mal. Porque ambos, mulher e homem, tomaram do fruto e desobedeceram a Deus. E nesse caso, é uma árvore que foi instrumento da entrada. Num certo sentido, o seu fruto comido deu margem, deu ensejo ao mal entrar na humanidade. Foi uma árvore que foi cortada para servir e virar um coxo, uma manjedoura, montada ali de madeira, para que Jesus, quando nascesse, tivesse um lugar para dormir. Foi uma árvore que foi cortada, ou talvez mais de uma, e colocada num formato de cruz, para que Jesus tivesse suas mãos presas por cravos e seus pés, e ali ele morresse pelos nossos pecados. E é uma árvore, a árvore da vida, que estará no meio da praça, na cidade celestial. Uma árvore cujo fruto está sempre viçoso todos os meses. É um simbolismo tremendo. E as folhas dessa árvore são para cura dos povos. E eu me lembro de Tertuliano agora, que disse, de uma maneira muito brava, né? Algo que culturalmente já foi resgatado, porque hoje nós aprendemos que o Evangelho também resgata a cultura e os símbolos da cultura. Mas eu queria ficar com essa frase dele. Isso ele tinha razão. Vocês são a luz do mundo, vocês são as sempre vivas. Vocês são a decoração do Natal. Vocês são os símbolos de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Nós, o povo de Jesus, somos a manifestação do Natal de Jesus, por excelência. Mas nós precisamos entender isso, viver isso, falar sobre isso, ensinar isso em casa, valorizar esses valores e exaltar aquele que realmente é o personagem central dessa época do ano. Jesus Cristo,
o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que se encarnou, que nasceu e foi colocado numa manjedoura, que cresceu e um dia, adulto, deu a sua vida, foi à cruz do Calvário, morreu entre dois criminosos e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você hoje conheçamos essa mensagem não apenas como uma tradição religiosa, como algo que nos dá vida. E essa vida que nós experimentamos é a vida que o mundo, essa luz que nós temos é a luz que o mundo, essa beleza que nós estamos percebendo do plano redentor de Deus, essa é a beleza da verdade que o mundo precisa conhecer. Nós somos as sempre vivas. Nós somos verdadeiras árvores nesse sentido do Natal de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude, que as nossas boas obras nos enfeitem, que as nossas boas palavras nos ornem, que os nossos gestos de carinho expressem a beleza do Natal de Jesus Cristo. Não apenas em dezembro de 2016, mas todos os dias do ano de 2017. Vamos orar. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor, a ceia. Na realidade, o menino Jesus, ele não permaneceu bebê nem menino. Nós não adoramos um bebê, nós adoramos a Deus. Um Deus que se encarnou, um Deus que veio ao mundo para salvar pecadores como nós. Essa mesa, a ela estão convidados todos aqueles que têm a experiência de salvação em Jesus Cristo. Todos aqueles que um dia já entenderam que precisavam desse resgate do mal, da autonomia, da autossuficiência, da arrogância, que está no coração de cada um. E correu para a cruz. Correu para Jesus e disse: eu preciso do Senhor. Se você um dia fez esse movimento, correu para a cruz, correu para Jesus, sabendo que a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou, ele não está num crucifixo, ele está vivo. Se isso aconteceu com você um dia, naquele dia você foi abraçado. Você foi acolhido na família de Deus o Pai. E não apenas se entendia como criatura de Deus, mas começou a se entender como filho, como filha de Deus. Essa mesa é para você. Se nesta manhã você deseja dar esse passo, se nesta manhã você deseja correr para Jesus, não importa de que religião você é, de onde você vem, que você praticou até agora, se nesse momento você entende quem é Jesus e deseja depositar a sua confiança nele como seu Salvador pessoal e passar a chamá-lo de meu Senhor e meu Deus, você também pode participar dessa mesa. Senhor, obrigado, porque nós celebramos o nascimento de Jesus, com a consciência de que é Ele o personagem central. E queremos agora, Senhor, pedir e nos entregar essas celebrações de todo esse mês, todos os nossos atos, os presentes, a casa cheia, as refeições com amigos e familiares, todos esses momentos gostosos que trazem tantas memórias, nem tão boas para todos, porque eu sei que há pessoas que o Natal produz melancolia e tristeza. Para esses também eu peço que a verdade do Natal, o conteúdo, os símbolos verdadeiros do Natal possam animar
esses que têm dificuldade, tristeza nessa época do ano, por um motivo ou por outro. Mas que Jesus seja a nossa alegria, a alegria do nosso Natal, o personagem central do nosso lar, da nossa vida, não apenas agora, não apenas nesses dias, mas todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ser os enfeites do Evangelho para essa geração. No nome de Jesus. Amém.